Do bem da verdade que a ira de Deus não é uma tentativa e nem um propósito de provar para o homem que o homem o afetou, o homem o magoou. Não. A ira de Deus é uma ação dele que envolve toda a sua justiça, dele não ter relação e nem passividade alguma diante do pecado. A ira de Deus não é uma ação de revolta de um ego ferido, mas é a plena manifestação de uma justiça que não está conivente em nenhum nível, em nenhum aspecto com a obra do pecado. Então não pense na ira de Deus como um agente de poder que teve o seu ego afetado. Mas pense na ira de Deus como o ser mais poderoso, mais justo, santo e perfeito, e que é impossível que no universo haja alguém ou algo que possa ser comparado a ele ou similar em algum aspecto. É aquele em que a sua santidade transcende ao conhecimento dos seres mais celestiais ou eterno. Ele é altamente sublime, intocável, inviolável, sem sombra de variação, perfeita em toda a sua justiça. Então pense neste ser, manifestando plena justiça sobre toda a condição humana. Antes, se vós não que não arrependerdes, todos de igual modo padecereis. Em que se aplica a justiça de Deus? Como que se dá a justiça de Deus? Ela não se dá porque ela está vendo um homem moral, um homem com um padrão moral, sendo afetado por um outro homem com menos padrão moral. A justiça de Deus não é aplicada assim. A justiça de Deus não está resumidamente em... Ela não torna santo um homem porque ele não é ladrão. O padrão de Deus não torna justo um homem só porque ele não rouba. A justiça de Deus não qualifica um homem porque outro é pior. Não é assim que funciona a justiça de Deus. Não é esse o padrão de Deus. Não, eu vou salvar você, irmão, irmã, homem, mulher, porque você é o menos pior. Deus não está atrás de um fim de feira. A intenção de Deus com a obra da salvação não é tentar povoar o céu. Porque se você for olhar as Escrituras, Ele ocupa com sua glória toda a eternidade. Não existe um espaço vago na eternidade. Ele não está tentando preencher um espaço, ou tentando recuperar uma obra que está meio que perdida, tentando um plano B para resolver um problema, não. O que ele está fazendo com a obra da salvação tem um nome bem específico, chama graça. Salvando quem não merece. Não tem nada a ver com a capacidade do homem. Então não há nenhum justo sequer. Ninguém merece o céu. A Bíblia diz que só há um justo. Qual é o nome desse justo? Jesus, o justo. Em 1 João capítulo 2, no verso de número 1, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que ele deixa isso? Porque em Provérbios diz que é maldito qualquer um que justificar ou advogar um pecador. Porque um pecador advogando outro pecador, são dois condenados defendendo uma causa perdida. Mas ele, ao seu tempo, envia o seu Filho, justo, sem pecado, mesmo vivendo entre os homens, não se contaminou com nada, foi obediente ao Pai até a morte de cruz. A palavra de Deus nele habitava, não só habitava, como o testemunho de João dizia que ele era a própria palavra. Diferentemente de todos os homens, ele não era um homem com algum padrão moral, tentando cumprir a vontade de Deus, mas ele era o Filho de Deus com toda a sua essência na palavra do Pai e vivendo nela. O justo.
Por isso que ele é o único apto, capaz de ser o mediador, o advogado, o justificador de qualquer homem. Então o pecado não é uma condição simplesmente de prática, mas é uma questão de natureza. O Senhor Jesus não está querendo melhorar moralmente a sociedade. O Senhor Jesus está querendo aniquilar uma natureza de pecado pela revelação da sua justiça. Então, todo aspecto da religiosidade, quer seja ela evangélica, católica, qualquer aspecto da religiosidade, ela só tem uma finalidade, só uma coisa: iludir a consciência de um pecador. Por quê? Essa religiosidade produz a ideia do mérito. As campanhas são para tudo, mas nunca para um novo nascimento, nunca para um aperfeiçoamento, uma natureza de Deus evidente. Basicamente eles dizem com a maior cara de pau: Deus, eu vou te dar 7 elos, vou te dar 7 dias, para não ficar pesado para você, 1 por semana. E nesses 7 dias, 1 por semana, você dá o seu jeito aí, eu vou fazer. Eu vou jejuar, eu vou orar, mas o Senhor vai fazer um negócio nas minhas finanças. Eu não aceito, não. As pessoas começam a colocar algo diante de Deus que é vergonhoso e nada mais evidenciam um desconhecimento de um Deus eterno. Né? A teologia da ostentação que o sistema religioso ferrenho, diabólico tenta colocar no coração do simples, que eles tentam chamar de teologia da prosperidade, mas teologia da prosperidade, para mim, é a aquisição de um homem pecador, podre, vil, digno de inferno, regenerado e agora sendo participante dos céus. Isso é prosperidade. Ele vem e providenciou algo que era impossível a nós. Agora, por aí existe a teologia da ostentação. O que ela produz no coração dos homens? Veja, ela chega a dizer que nós temos que ter tudo. Olha, quem é de Deus não pode morar de aluguel. Não aceito isso não. Aí o cara vem na TV, porque eu vi. Sabe o que você faz? Lança um desafio. Manda para cá 3 meses do seu aluguel. Aí o inteligente que lá de cá, ele pensa assim: 3 meses? Ué, mas 3 meses eu fico mais 3 meses aqui, ué. Não, porque se mandar 3 meses para cá, você vai fazer prova com Deus, você vai conseguir uma casa própria. Eles começam a colocar que você é cabeça, que você vai deixar de ser empregado e ser patrão. Pensa! Vai todo mundo trabalhar sozinho, porque se todo mundo converter, ninguém vai ter empregado. Pensa nessa situação. Qual erro existe? Que pecado é em servir alguém com mão de obra? Mas não, eles estão acumulando pessoas que não conhecem a graça, a obra da salvação, e dando os milhos que eles desejam. Aí, aquele que não tem aquilo é porque não tem fé, é porque Deus não é com ele. Ah, está passando mal? Está faltando Deus na sua vida. Está desempregado? Sei não, isso está em nome de encosto. Eles fazem as pessoas levarem garrafas d'água para que o mal vai para dentro daquela garrafa, não sabendo aquela pessoa que quanto mais ela convive naquela natureza, o verdadeiro mal que é a natureza de pecado está sobre ela. Uma vez uma senhora trouxe uma garrafa d'água aqui para mim, irmão, já contei, e ela veio, no final da reunião, falou assim: ô pastor, eu tinha que levar isso lá não sei na onde, nem sei realmente aonde. E disse, aí eu juntei aqui, estava com um bolo assim, irmão, de dinheiro.
Eu juntei aqui a minha oferta, e essa água aqui, o pastor orou, e o mal da minha casa foi aqui para dentro. Eu olhei para aquela senhora, sabe? Eu disse assim, olha, que situação. Eu disse para ela assim, mas quem te disse isso, minha senhora? Aí eu peguei a garrafa dela, só perguntei, de onde é que você tirou essa água? Eu não, tirei da torneira, da caixa. Falei assim, então tá. Abri, falei assim, ó, dei umas 2 goladas na garrafa d'água, fechei. Aqui só tem água, ou se fosse da caixa d'água, só tem dengue. Não tem mais nada. Olha o que esse homem fez com você, fez a senhora tirar um dinheiro. Esse dinheiro a senhora deve precisar para alguma coisa, a senhora já é idosa. Eu duvido que tenha convênio médico. A senhora precisa cuidar da senhora. Ou de alguma necessidade que tenha. E não é manter o império desse corrupto que fez a senhora encher essa água, não. Deixa essa garrafa aqui, irmã. O maior mal que existe é o pecado. E ele não pula de um corpo para uma garrafa. Ele tem que ser aniquilado. E como que ele é aniquilado? Só por esta obra que eu vou te dizer agora. Aquele que nele crê não será o quê? Condenado. Aquele que nele crê não será condenado. E aquele que não crê, já está condenado. Ele veio trazer um fogo, uma sentença, um juízo sobre a terra. Mas importa que ele passe por um batismo, que é o batismo da justificação, para que, enfim, arrebatar alguns, salvando-os do fogo. E a esta obra que ele vem manifestar. Ninguém pode entrar no céu nem reivindicar isso. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Então não existe nenhuma ira antecipada de Deus para o que nós desejamos. Quando nós vemos homens corruptos pregando ou fazendo corrupção, você fala assim, Deus entra com justiça. Ele vai entrar, mas ele não vai pinçar a sua ira. Ele vai vir com um dia chamado dia do furor da ira do Deus vivo. Apocalipse capítulo 19. Ele mesmo pisa o largar do furor da ira do Deus vivo. Ele está preparando o seu santo juízo para nesse dia saciar todo o furor provocado pela ofensa dos homens. Só que ele promove algo antes, que é a justificação. A justificação é quando Cristo morre na cruz do Calvário. E agora, esta obra, gera a oportunidade de ser dado ao homem aquilo que ele não tem. E o que é o que ele não tem? A natureza de Cristo. É por isso que ele ensina, o Senhor Jesus ensina para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e o quê? Essa tomar a cruz, seguir, é sofrer a sua morte. Qual morte? A morte de cruz. Não existe nenhum texto nas Escrituras que sustenta o fato de que Jesus veio nos livrar da cruz. Ele veio nos livrar do juízo eterno de Deus. Mas a obra da sua justificação está ligada intimamente do fato de você passar pela cruz de Cristo. Como mediocrizar uma obra tão grandiosa, quando dizem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar casa, carro, empresa, bom salário? Por que mediocrizar isso, se existe algo muito maior a ser feito, que é a aniquilação da natureza pecadora e regenerar este homem para a salvação? A palavra bem feito, pouco e bom, faz parte do seu vocabulário. Quando você vislumbra alguém que era injusto e sofreu algum dano, se esse é o seu padrão, as Escrituras estão dizendo assim, olha, se você não se arrepender, vai sofrer da mesma forma, pois não há um bom sobre a terra. Por isso que João Batista, o discurso dele, em Mateus capítulo de número 3, era, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus em Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lucas 24, Jesus dizendo aos discípulos, e esse evangelho e o arrependimento será pregado em toda parte. Qual é a matriz para a nossa salvação? O arrependimento. Não seja um tomate meio podre, porque você não serve para a feira final.
Não adianta, não interessa o quanto religiosos são corruptos, o quanto o governo é corrupto, não adianta o quanto ladrão tem na sua rua, o quanto isso tem, não adianta, isso não interessa, isso não é mérito algum. Você tem algum padrão moral, ou não adianta se você na sua escola, todo mundo é bagunceiro e você é aquele que tira uma nota razoável, ser bom é sua obrigação. Não adianta esse padrão. A grande questão é que tendo em padrão Deus, sendo justamente puro, santo, e Ele buscando um justo sobre a terra, com essa qualificação, Ele não encontra. Noé não se enquadrou, Jó não se enquadrou, Isaías, Jeremias, ninguém, e nem João Batista, qual que ninguém nascido de mulher havia nascido como João Batista. E Jesus disse, mas o menor no reino de Deus é ainda maior do que João Batista, dando testemunho de si mesmo, dizendo, nem João Batista tinha essa qualificação, ele era o único justo, aquele a qual não havia sobre a terra. E agora, quando nos arrependemos, participamos da sua justiça. Uma vez eu vi um cara falando algo tipo assim, que crente tem que fazer barulho, porque quando chegar no céu, ele vai fazer barulho. Aquele que for tradicional, vai chegar no céu e não vai saber fazer barulho. Eu falei, então ele não está salvando gente, está salvando buzina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O final disso tudo é, se você não se arrepender, o seu dano vai ser o mesmo. Sabe o estrupador? Que todo mundo diz que merece uma sentença grave. O inferno não tem ala. Ele vai ser para o mesmo cara que mente, que engana, que defrauda. Sabe aqueles islâmicos que cortaram a cabeça de cristãos e que olhamos com desprezo? Estará no mesmo juízo eterno do que aqueles que negligenciam a fé, que não temem ao Senhor. Não tem ala. Ele só fala de separar joio de trigo, bode de ovelha. Não existe um bode ovelhado. Esse aqui é bode, mas ele é meio ovelhado. Ou é bode ou é ovelha, é joio ou é trigo, ou nasceu ou não nasceu, ou está em trevas ou está em luz. E se você iludir com a treva, a luz que há em você vai ser trevas profundas. E tudo aquilo que você repudiou na sua moralidade, você estará debaixo do mesmo juízo. O que te resta? O que me resta? Se o céu é somente para Cristo. Nos arrepender, para que a sua natureza se manifeste em nós.